Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa vai ser aqui a nossa primeira aula da disciplina de Matemática 2, do quarto semestre do ensino médio, tá? Essa era uma aula que a princípio tinha sido planejada para acontecer no Google Meet, né, ao vivo, mas infelizmente, por enquanto, a gente não vai conseguir fazer a aula dessa maneira, né, como eu já expliquei para vocês. Assim que for normalizada a minha situação, que eu vou conseguir ter acesso, eu vou avisar vocês que a gente passa a fazer ao vivo. Mas por hora, para vocês não ficarem sem esse vídeo, né, que eu achei tão importante para o conteúdo de vocês, estou mandando dessa maneira, tá? Gravado. Nessa aula, então, a gente vai ver uma revisão rapidinha de trigonometria, tá? Que vai auxiliar vocês a estudar o conteúdo que a gente vai ver daqui pra frente. A gente vai começar a ver aqui nessa semana. Eu digo uma revisão, mas porque é um conteúdo que pertence à Matemática 1, mas, de repente, pode ser que alguém está vendo aí pela primeira vez, então vamos aproveitar bem essa aula. O que é a trigonometria? Esse palavrão, trigonometria, o que é isso? A trigonometria, ela é uma área da matemática que ela estuda, né, que estuda triângulos, tá? Que é aquela figura geométrica de 3 lados, que vocês já devem conhecer lá desde criança. Trigonometria, ela estuda triângulos e ela estuda também as chamadas funções trigonométricas, que mais pra frente vocês vão ver o que é isso. Tá? Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui para relembrar o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele é um triângulo como esse dessa figura aqui, ó. Ele é um tipo especial de triângulo que tem um dos seus ângulos, lembrando que ângulo é a abertura que tem aqui no triângulo, tá? Essa medida aqui, que tem um dos seus ângulos medindo 90 graus, tá? Que é esse ângulo aqui. Um dos seus ângulos, ele mede 90 graus, tá? Então, 90 graus, a medida de abertura de 90 graus é o que a gente chama de ângulo reto, que é essa medida que é a mesma que tem no lado de um quadrado, no lado de um retângulo, por isso ele tem esse nome triângulo retângulo, tá? Então, um dos seus ângulos é reto, mede 90 graus, tá? Um triângulo retângulo, que é muito usado no cotidiano, pelo menos de quem trabalha na construção civil, é o famoso triângulo de pedreiro ou o esquadro, tá? Que é um triângulo retângulo grande, assim, de madeira, que é usado para nivelar ali a parede e o chão, o piso, para ver se o piso não está torto, o piso ficar exatamente com 90 graus com a parede. E aí se usa um triângulo retângulo, pega e encaixa o esquadro ali para ver se está retinho o piso. Então esse é o triângulo retângulo. Os lados do triângulo retângulo, ele recebem alguns nomes, tá? 2 nomes em especial, que é, primeiro, esses 2 ladinhos aqui, deixa eu apagar esses riscos para não ficar muito bagunçado, esses 2 ladinhos aqui, ó, que formam o meu ângulo de 90 graus, eles recebem os nomes de catetos. Então, são os 2 catetos do triângulo retângulo. E o outro lado, que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é o lado maior, ela recebe o nome de hipotenusa, tá? E aí tem a famosa o famoso teorema de Pitágoras, que é um teorema que calcula os lados, a medida dos lados do meu triângulo retângulo, que ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Que aqui está escrito assim, ó, tá? Em que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. O B e o C pode estar ao contrário, que não tem problema. Esses outros triângulos do slide aqui, eles estão com os nomes diferentes, vamos considerar o que eu escrevi aqui. A ao quadrado, a medida da minha hipotenusa elevado ao quadrado, ou seja, vezes ela mesma, vai ser igual B ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Uma outra fórmula importante de lembrar com relação ao triângulo é o que está escrito aqui, que é a fórmula da área do meu triângulo, tá? A área
vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a medida do lado que tiver aqui embaixo na base, vezes a medida do outro cateto que vai estar com uma altura, dividido por 2. Ou, basicamente, um cateto vezes o outro, dividido por 2. Independente do meu triângulo estar rodado, virado, desenhado de qualquer jeito, a área do meu triângulo retângulo sempre pode ser calculada assim. Um cateto vezes o outro, dividido por 2. Mas isso aqui é só um monte de informação para relembrar. O mais importante para a gente aqui é o que envolve a trigonometria, que é isso daqui. Existem 3 relações dentro do triângulo retângulo, que são as chamadas relações trigonométricas, tá? Relações trigonométricas, que são as 3 mais importantes, que é o que a gente vai estudar por enquanto, que é o seno, o cosseno e a tangente. O seno, o cosseno e a tangente, tá? Vamos começar na ordem que está escrito aqui, o cosseno. Todas essas medidas, elas são calculadas com relação a um dos ângulos do meu triângulo retângulo, e que é um dos outros ângulos que não o que mede 90 graus. Então, não é o ângulo reto. Eu sempre vou calcular o seno, o cosseno e a tangente com relação a um dos outros ângulos. Nesse caso, do exemplo aqui, ó, é esse ângulo aqui, que ele está recebendo o nome dessa letra grega aqui, que parece um zero, um risquinho dentro. O nome dela é θ, tá? Então, esse ângulo aqui, ele tem o nome de θ. Para eu calcular o cosseno do θ, eu vou fazer o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. O que é o cateto adjacente? Essa palavra adjacente, ela significa o que está junto, o que está perto. Então, o cateto adjacente, ele é o cateto que está aqui do ladinho, formando o meu ângulo θ. Repare onde que está o outro cateto do meu triângulo. Está lá na frente do θ. Então, ele não está encostando, não está junto, não está ao lado do meu ângulo θ. Então, o meu cateto adjacente é o que está junto. Cosseno, então, é calculado usando cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa nunca muda. Ela é o lado maior do meu triângulo. Ela é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, é assim que se calcula o cosseno. O seno, por outro lado, ele é calculado usando a medida do cateto oposto. Vou apagar esses riscos que eu fiz aqui. O seno, ele é calculado usando a medida do cateto oposto. Olha só, oposto, que está oposto, que está do outro lado, tá? Então, o meu ângulo θ está aqui. O cateto oposto é o que está de frente, que não está encostando nele. Então, ele é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é a mesma aqui. Agora, a tangente, ela pode ser calculada assim desses 2 jeitos. Ou fazendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou fazendo o seno dividido pelo cosseno, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, esses são os valores de seno, cosseno e tangente. Tem uma musiquinha que a gente costuma, um versinho que a gente costuma falar para os alunos do ensino médio, né? Talvez seja interessante para vocês lembrarem também, que tem gente que toma coca, seno co, cosseno k. Então, a tangente é coK, co dividido por k, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o seno é o co, cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno é o k, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, tem gente que toma coca, seno co, cosseno k. É uma bobeirinha, mas que ajuda a gente a lembrar. E aqui eu tenho uma tabela com os principais valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos que são mais utilizados, tá? Essa tabelinha aqui vai estar aqui no vídeo, vai estar nesse slide. Eu vou tentar mandar ela para vocês também escrita, porque para vocês sempre estarem consultando ela e pegando esses valores, até vocês eventualmente decorarem, mas não tenham preocupação em decorar. Vocês sempre vão olhar na tabelinha
esses valores, tá? Que é difícil a gente decorar esse monte de informação também.